Convido você a colocar a mão no seu coração, fechando os olhos. Diga comigo: Jesus, nessa manhã, me coloco na tua presença, pedindo, Senhor, que o meu coração seja visitado por ti. Dai-me, Senhor, por tua palavra, mergulhar no teu amor e na tua misericórdia. Faça de mim, Jesus, morada tua. Semeia, Senhor, a tua palavra. Amém. Ó cruz, sede a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. Amém? A gente pode sentar. O tema proposto foi mergulhando no amor de Deus. E quando nós falamos de amor, nós muitas vezes nos deparamos com um pensamento de que o amor é um sentimento. Mas na verdade o amor é o mais sublime ato de Deus por nós. O amor não é um sentir, o amor é uma atitude, o amor é um ato revelado. E onde nós podemos ver o amor de Deus claramente, vamos dizer assim, decifrado, mostrado, revelado? Nós podemos pegar Deuteronômio 6, logo no versículo 1, onde tem como tema o amor de Deus. E a palavra de Deus nos diz, no capítulo 6 do Deuteronômio: eis as ordenações, as leis e os preceitos que o Senhor, vosso Deus, me ordenou ensinar-vos, a fim de que os pratiqueis na terra onde ides entrar para tomar posse dela. Assim temerás o Senhor teu Deus, observando todos os dias de tua vida, tu, teu filho e neto, todas as leis e os mandamentos que te prescrevo, e teus dias serão prolongados. Tu os ouvirás, pois, ó Israel, e cuidarás de cumpri-los, para que sejas feliz e te multipliques copiosamente na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, o Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás, e teus filhos, e deles falarás. Seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ou ao te deitares, ao te levantares, hás de prendê-los à tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra que os teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, jurou te dar, grandes e excelentes cidades que não construístes, casas mobiliadas e cheias de toda sorte de coisas que não ajuntastes, poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes,
E quando comeres a sociedade, então guardar-te de escrever o Senhor que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele servirás o teu culto, e só jurarás pelo seu nome. Não seguireis outros deuses entre os das nações que vos cercam, porque o Senhor teu Deus, que mora no meio de ti, é um Deus zeloso. Sua cólera se inflamaria contra ti e te apagaria de sobre a terra. Não provocareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Observareis suas ordenações, seus preceitos e suas leis. Farás o que é bom e reto diante dos seus olhos, para que sejas feliz e possuas a terra que o Senhor jurou a teus pais dar-te quando expulsasse diante de ti todos os teus inimigos, como disse o Senhor. Quando teu filho te perguntar mais tarde, que são esses mandamentos, esta lei e estes preceitos que o Senhor, nosso Deus, nos prescreveu, tu responderás: éramos escravos do faraó no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. À nossa vista operou o Senhor prodígios e grandes e espantosos sinais contra o Egito, contra o faraó e toda a sua família. Tirou-nos de lá para conduzir-nos à terra que com juramento havia prometido a nossos pais. Dar-nos o Senhor ordenou-nos que observássemos todas estas leis e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para sermos sempre felizes e para que nos conservasse a vida, como a fez até o presente. Palavra do Senhor. E aí segue toda a palavra, né, que vai dizendo ainda muita coisa. Quando nós entendemos que Deus é o nosso único Senhor, nós já começamos a mergulhar nesse amor de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos achando que Deus não nos ama? Quantas vezes nós, talvez não hoje por conta da fé, por conta da nossa experiência com o Senhor, nós não pensamos: olha, Deus me abandonou, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus esqueceu de mim. Gente, isso é algo insensível, é algo contrário à verdade. Porque nessa palavra Moisés vai dizendo e vai ordenando e vai colocando tudo aquilo que o Senhor orienta para que nós sejamos felizes, para que em si nós tenhamos a graça do seu amor. Como que nós vamos mergulhar no amor de Deus se nós não temos como Senhor soberano? Os animais, Deus ele cria os vegetais,
Deus cria todas as coisas. Ele vê que tudo é bom, que tudo é admirável, que tudo é importante, mas Ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. E no criar o homem, Ele derrama sobre o homem o amor. Nós somos a única criatura que sentimos a necessidade de Deus. Porque a outra criação, os animais, os vegetais, são gratos a Deus, mas não têm entendimento de Deus. E nós temos. E se nós formos ver hoje, no tempo que nós estamos, na verdade nós estamos sendo muito mais irracionais do que os próprios animais. E é isso que a palavra vai nos convidando, tendo Jesus como Senhor, tendo Deus como único Deus, nós vamos entendendo que Deus é soberano aos problemas, é soberano às nossas dificuldades, é soberano às nossas incompreensões. Quantas vezes nós queremos ter a resposta de tudo, mas nós não temos a resposta de tudo. O tudo é Deus, e Deus basta. Deus, Ele não quer que nós fiquemos nos preocupando com aquilo que é Ele que tem que se preocupar. Por exemplo, nós nos preocupamos demais com o outro, e devemos nos preocupar, mas tem hora que essa preocupação se torna posse do outro. E qual é a nossa fé? A nossa fé é acreditar que Deus, que é soberano a todas as coisas, Deus que é amor, Ele cuida dessa pessoa, Ele cuida desse que eu amo, Ele cuida dessa pessoa porque acredita no amor, porque acredita em nós. Então, nós que acreditamos em Deus, orientamos sim aqueles que nós amamos, mas muito mais, colocamos essa pessoa no cuidado de Deus. Colocamos aquela pessoa que sabemos que não tem a mente aberta para a fé, aquela pessoa que por vezes não tem sentimento, né? Muitas pessoas se tornaram insensíveis por conta de tantas experiências. O que nós vamos dizer? Senhor, toma essa pessoa e faz a tua obra nela. Se é o filho, se é o genro, se é a nora, se é o irmão de comunidade, porque na vida em comunidade nós temos que nos submeter a Deus. Nós não podemos prevalecer com a nossa maneira de pensar, nós temos que submeter a Deus. Então, qual é a maior necessidade do homem? O amor. Se nós nos curvarmos ao amor de Deus, mergulharmos no amor de Deus, Deus penetra em nós, Deus age em nós, e até naquilo que muitas vezes nós não conseguimos mudar, Ele vai fazer essa mudança em nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos abrir. A mudança no homem não acontece de uma forma matemática, é a permissão que nós damos para que Deus age em nós. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos olhando e vamos percebendo que o formato que Jesus nos propõe é contrário àquilo que nós pensamos. Como pode Jesus, ele dá o exemplo da parábola, né, dos vinhateiros, que o patrão convida aqueles para trabalhar na vinha de manhã, logo ali perto do meio-dia, depois do meio-dia, logo no final da tarde, e depois paga todos com o mesmo valor. Essa é a lógica do mundo? Não. Mas aí que está, esse Deus que é amor, que é misericórdia, Ele dá a todos do mesmo jeito. Por isso que nós não podemos, mesmo que seja o nosso irmão protestante, mesmo que seja um irmão convertido na nossa
nosso grupo de oração, na nossa pastoral. Ele pode ter feito tudo, do mais terrível que nós possamos imaginar. Se realmente, em um momento da sua vida, ele assumiu Jesus como Senhor, Deus como soberano na vida dele, ele já não é mais assassino, ele já não é mais estuprador, ele já não é mais. Só que a nossa mente humana vai dizer o quê? Olha lá, matou, roubou, estuprou, fez um monte de coisa, e agora está dando de santinho. Porque a nossa razão não entende o amor de Deus. A nossa razão não compreende Deus como Ele é. E aí nós sofremos. Por exemplo, nós muitas vezes queremos suprir o nosso amor nas pessoas. Nós achamos que o esposo, que a esposa, que os filhos, que os irmãos de comunidade podem suprir o amor que eu quero. Mas somente o amor de Deus é um amor que nunca falha. Nunca nós vamos ter no esposo, na esposa, nos filhos, no irmão de comunidade, a plenitude do amor. Nunca. Porque esse irmão, esse filho, esse esposo, essa esposa são seres humanos, e seres humanos erram. Quantas pessoas se frustram na vida porque confiam inteiramente no outro, dão a vida pelo outro. Entenda, dar a vida não é que nós não devemos nos doar, nos entregar pelo outro. Sim, devemos. Eu digo, essa esperança de ter no outro tudo, mas somente o amor de Deus não falha. O amor de Deus, ele nunca se esgota. O amor de Deus nunca perde o sentido do eterno. O amor de Deus é o mesmo amor do tempo da criação, do tempo do povo do Egito que nós lemos aqui. O mesmo amor do tempo de Jesus e o mesmo amor de hoje. Deus não muda o seu amor. Muitos leem lá no Antigo Testamento situações onde Deus envia pragas, onde Deus destrói cidades, e aí as pessoas dizem: mas como esse Deus é amor? Só que nós vamos recordar que antes de toda destruição, Deus sempre manda alguém para dizer algo. Sim ou não? No tempo do Egito, Moisés ia até o faraó: olha, solte o povo. Deus está pedindo para soltar o povo. Não, vinha uma peste, vinha outra peste, até que atingiu o filho dele. A desobediência do homem atrai a fúria de Deus, e não a fúria sem amor. Porque Deus, Ele não fez o homem para ser sinal de destruição, mas Deus fez o homem para ser sinal de restauração. Agora, Deus vai permitir que toda uma nação seja destruída por causa de alguém? Então, nós não entendemos muitas vezes o agir de Deus no Antigo Testamento, porque achamos que são atos de maldade. Santa Rita de Cássia perdeu seu esposo, foi assassinado, e os filhos tinham no coração o desejo de vingança. O que Santa Rita disse? Senhor, se for para que eu veja os meus filhos se vingando, que o Senhor os tire. O que aconteceu? Os 2 filhos morreram. Compreende o amor de Deus? É estranho isso. Quantas vezes nós deparamos com uma pessoa enferma, acamada de muito tempo, e nós falamos assim: mas se Deus fosse amor, se Deus fosse misericórdia, Ele não permitiria isso. E aí nós vamos além. Esse tempo é um tempo de purificação dessa alma, para que ela chegue na eternidade.
Por que nós não entendemos esse agir de Deus? Porque nós somos humanos demais. Nós não entramos na mística da nossa vida. Nós não lemos a nossa história. Leia a tua história, do teu nascer até o dia de hoje. Pensa um pouco. Eu vou usar da minha história brevemente para vocês entenderem. Eu nasci de 7 meses. No 5º mês de gestação da minha mãe, foi pedido pelos médicos que ela me abortasse, porque o risco da morte dos dois era iminente. Minha mãe negou o aborto. Nasci de 7 meses, com infecção generalizada no intestino, bronquite crônica, 30 centímetros, 1 quilo. Minha mãe não queria me deixar no hospital, então quase todos os dias ela tinha que voltar comigo, por causa das crises de bronquite. E assim, Deus foi agindo. Hoje, estou aqui. Nesse agir de Deus, eu tentei várias coisas na minha vida, né? Por um tempo, eu sempre conto essa história, as pessoas dão risada. Por um tempo eu fui cantor de rap. Dá para entender? Não, né? Fui cantor de rap. E meu pai e minha mãe diziam: filho, mas isso não é caminho, isso não é bom. Eu nasci na periferia, achava que era o máximo. Fiquei ali uns 3 anos. Depois me encaminhei para o futebol. Tive uma oportunidade, ia para o Santos. Meu pai não deixou. Falou que não ia deixar eu ir para outro lugar, porque ficar longe deles era perigoso. Eu fiquei revoltado, fiquei agitado, e com 17 anos encontrei Jesus. Nunca tive envolvimento com drogas, as drogas estavam ao meu redor, nunca precisei delas. Tentei fumar um cigarro, não deu certo, porque comecei a tossir, por causa da asma. E hoje eu entendo tudo isso. Deus me livrou da morte. Deus não permitiu que eu permanecesse no rap, porque não era meu caminho. Não permitiu que eu entrasse no caminho do futebol, porque eu não ia ter um encontro com Jesus. Depois ainda me abençoou com uma esposa maravilhosa, onde tenho 14 anos de matrimônio, 3 filhos. E Deus, há 11 anos, me deu a graça da fundação de um carisma. Eu vou reclamar o que de Deus? O que eu tenho que reclamar de Deus, se Deus cuida de mim, se Deus me ama desde o início? E se nós olharmos para a nossa história, se você olhar para a tua história, você vai identificar as mesmas coisas, de formas diferentes, mas você vai entender que o amor de Deus é pleno. Então, como que hoje nós vamos mergulhar nesse amor? Entendendo que Ele é eterno. Sabe aquele momento que você fica aflito? Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência. Quantas vezes eu faço? Se eu estiver numa cadeira eu me sento, se eu estiver numa capela eu me ajoelho. Eu digo: Senhor, isso não vem de Ti, me acalma agora. E dali um pouco, tudo se acalma, porque Ele é soberano a tudo. Por isso que nada é impossível na nossa vida. Mergulhar no amor de Deus é entender que nós devemos viver os seus mandamentos, que nós devemos viver aquilo que Jesus nos anunciou. É entender que só Deus supre a nossa necessidade, só Deus. Não há outro. A solidão que nós temos dentro do nosso coração, só Deus pode suprir. E como é bom, tem hora que nós falamos assim: mas eu estou vivendo um tempo de sofrimento, de angústia, de dúvidas. Que bom! É Deus te levando para o deserto, para você se encontrar com você mesmo. Como nós temos medo
de nos encontrar conosco mesmo. E quando nós nos encontramos com a gente mesmo, nós vamos reconhecer o nosso pecado. O Papa Francisco dizia isso ontem, pelo Evangelho da pecadora, né? Que lavou seus pés, que derramou o perfume. O Papa dizia: nós precisamos primeiro reconhecer os nossos pecados. Quando nós entramos dentro de nós entendemos que Deus é amor pleno e eterno. Porque nós vamos dizer assim: como pode um Deus tão grande amar uma criatura tão miserável? E como que Deus sofre por nós, e como Deus ama cada um de nós, a ponto, como eu disse, de dar o seu próprio filho. Gente, não tem prova de amor maior. Como dar o filho que não tinha culpa nenhuma para a nossa salvação? Será que nós temos direito de murmurar, de reclamar, de dizer que Deus não nos ama? E mesmo quando chegar esse tempo que eu dizia, da enfermidade, Senhor, obrigado, porque pelo declínio da vida, pelo caminhar desses anos, eu estou sentindo a minha debilidade, a minha fragilidade, mas eu sei que o Senhor me sustenta, eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sei que o Senhor me ama. É isso que nós temos que ter no coração. Mergulhar no amor de Deus nada mais é do que entender que esse amor, ele nunca vai faltar. Então nós temos que entrar na dinâmica de Deus, uma dinâmica que nos coloca a olhar os sinais. Será que nós lemos os sinais de Deus? Esses dias, por conta de duas situações, Deus falou para mim. Duas perseguições vindas de lados diferentes, né? Porque aquele que prega a palavra tem as suas perseguições. Uma veio de um parente, outra veio de uma mentira, uma calúnia. E no meu coração veio o sentimento de esclarecer tudo, de ligar para as pessoas e me defender, né? E dizer: não, eu não tenho culpa. Eu falei: não, eu não preciso me proteger, porque Deus me protege, porque Deus me abençoa, porque Deus mostra a verdade. E me acalmei. E aí eu estou esperando a resposta, porque eu confiei em um Deus verdadeiro. Então o amor de Deus, ele vai sendo transmitido pelos sinais. O sinal de nós estarmos nessa manhã aqui é um sinal pleno de amor. Nós temos uma comunidade, um lugar agradável, temos Jesus presente em nosso meio, temos irmãos que não são perfeitos, mas que eu posso confiar nele. Algumas coisas, talvez não posso confiar tudo, mas posso confiar coisas que ele vai orar por mim, que ele vai rezar, vai pedir a Deus por mim. Então nós temos que ler os sinais. Será que alguém hoje, quando começou a chover, agradeceu? Nós estávamos celebrando a palavra de Deus, né? Na casa da comunidade agora de manhã, e nós estávamos no momento das preces. Eu falei: Jesus, derrama a tua água e vai lavando, Senhor, toda a nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa chuva tão necessária para nós, tão necessária para que as pessoas façam o seu alimento, né? Quanta coisa a gente pode agradecer com a chuva que cai, que para nós aqui está sendo como ouro. A gente está percebendo que nós ainda temos uma represa que nos abastece, mas que agora já está abastecendo as 7 cidades e uma parte de São Paulo. Se um dia acabar, aí nós vamos dizer: Deus não nos ama? Ele nos ama. Mas será que no momento que ele derramou a chuva eu agradeci? Quantas pessoas saíram hoje de manhã desprotegidas
e começaram a reclamar: mas já está chovendo de novo? Mas chovendo de novo como que não está chovendo? Então a gente não consegue ler o amor de Deus. O amor de Deus é essa chuva que foi derramada. Vocês sabiam que o passarinho, quando canta, ele canta para o ser humano? Alguém sabia disso? Os passarinhos cantam para nós. Sabiam disso? Não? Eles cantam para nós. Gente, como que Deus pensou nisso? De criar um passarinho para cantar para nós. Tanto é que, quem já fez a experiência de um passarinho escondido na árvore, e ele começa a piar, e você pia com ele, ele pia mais, porque ele está cantando para nós. Então a beleza de Deus, o amor de Deus é tão pleno, que nós não deveríamos reclamar. O amor de Deus, ele vem suprindo a nossa carência, ele vem suprindo as nossas dúvidas, porque por uma chuva, por um broto verde que a gente vê brotar, né? Na minha casa eu gosto muito de coentro, né? E lá tem um espaço e eu tenho plantado coentro, né? Como eu fico feliz quando começa a brotar o coentro, né, que eu plantei. E como que brotou? Deus abençoou, Deus permitiu. Então são detalhes que nós vamos entendendo. Por que as pessoas do Nordeste, do interior, são pessoas mais tranquilas? Principalmente as que estão na roça. Por causa do amor de Deus que é visto, olhado, contemplado. Gente, tem algo mais sem significado do que uma vaca? Vocês já contemplaram uma vaca? Um boi? Parece que são bichos imóveis, né? Agora, olha os detalhes. Olha o cuidado da vaca com o bezerro. Olha aquele ruminar, né, do alimento, que a gente sempre vai lembrar da palavra de Deus, que é ruminada, que é meditada, que é degustada. E aquele animal que parece sem sentido, se torna alimento, dele sai o leite. Aí vocês vão falar: nossa, que pregador mais bobo. Mas é nessas coisas que nós vamos entendendo o amor de Deus. Esses dias eu falava na comunidade, né? Brincando, lógico. Deus podia ter criado tudo, né? Mas por que ele criou perdão? Eu imagino que Moisés vai terra, que Noé deveria ter desobedecido. Para que ter colocado um casal de pernilongo dentro da arca? Que sentido tem? Né? Porque ele só atrapalha a nossa vida, né? Perdão. Ele só atrapalha a nossa vida. Tem gente que é picado por ele, que cria, né, bolhas e assim por diante. Mas até nisso Deus fala. Por quê? Porque os animais, eles vivem do quê? De uma cadeia, né? Um que se alimenta de um, outro se alimenta de outro. Eu não sei disso, porque eu não fui pesquisar, né? Mas com certeza o pernilongo deve se alimentar de alguém. Se ele se nutre de nós e dos animais, quando estão bem cheinhos, alguém fica feliz. É ou não é? Fica ou não fica? Como aquele pernilongo que pegou a gente e a gente não acordou, tirou lá um punhado de sangue, que ele vai voando já meio, né? Igual o tic-tac, quase não conseguindo. Quando o sapinho, sei lá quem, que encontra ele e fala: ô Senhor, obrigado. Então nessas coisas a gente vai vendo o amor de Deus, né? Porque tudo, por mais que o homem não entenda,
Por que Deus criou a barata? Por que Deus criou o rato? Bichos terríveis, nojentos. Ué, mas Deus criou. Fazer o quê? Então, tem um sentido no ecossistema, em tudo. Então, por que eu estou falando dessas coisinhas tão, talvez, sem significados? Para que a gente entenda que Deus é maior do que tudo. Eu compreendo, para nós terminarmos, que a nossa vida é esse regar do amor de Deus, que nos concede a graça de vencer uma corrida, de quase 2 bilhões de espermatozoides para sermos gerados. Eu sempre pergunto para o Senhor, mas como que um espermatozoide com asma conseguiu chegar? Eu imagino que ele deve ter dado um empurrão muito bom, Chegou, fecundou, foi gerado, e agora caminha para o fim natural. Ou eu tenho que ficar aqui para sempre? Deus me quer com ele de novo. Olha que nós olhamos para a morte como algo ruim, mas a morte nada mais é do que a entrada para a verdadeira vida. E nós sofremos a morte. Eu não digo que nós não vamos sofrer, não devemos, lógico, a saudade da pessoa que a gente ama, mas tem gente que parece que vai morrer. Tem gente que não quer mudar o quarto que a pessoa dormia, tem gente que não quer, já tem outros que não querem morar na casa. E dizia o padre Fábio de Mello, quando acho que a irmã dele faleceu, ele tirou a mãe com os irmãos, levou para uma das casas dos irmãos e mudou toda a casa. Isso não é desrespeito, gente. Por quê? Porque tem lembranças. E tem lembranças que não tem que lembrar, que nos faz sofrer. Tem hora que a gente fala assim, por quê? Por quê? Mas não tem porquê. O ser humano, ele quer muito respostas e esquece de esperar em Deus tudo. Por isso que, regados por esse amor, nós temos que ser misericordiosos, nós temos que ser compassivos, pacientes, pedir ao Senhor a graça de tudo isso. Eu vi aquele episódio, que aconteceu esses dias, daquela jovem torcedora do Grêmio, que pronunciou a palavra macaco com o goleiro Aranha, do Santos. E eu me colocava a pensar, como nós, humanos, somos ignorantes. Eu falo isso com causa, que a minha esposa é negra, nós estamos gravando, depois vai falar que eu sou preconceituoso, Minha esposa é negra, graças a Deus. Agora pensa, a jovem errou? Sim. Agiu com preconceito? Sim. Agora, ela precisa pagar tudo que ela está pagando? Perdeu o emprego, a casa foi apedrejada, tiveram que sair do lugar. Para outra pessoa que sofreu preconceito, ficar em paz. Dizia um artigo, como pode uma pessoa reclamar de ser chamado de macaco se permite ser chamado de aranha? É meio estranho. E eu não estou falando isso fazendo apologia, ao preconceito. Eu sou contra o preconceito, seja qual for, seja contra a raça, seja contra a opção sexual. Mesmo sendo nós, Igreja Católica, contra o ato homossexual, nós devemos respeitar a opção da pessoa. Lógico, dizer a ela, isso não é coerente à vontade de Deus, mas eu te respeito. Eu sempre brinco, eu tive um colega de trabalho do candomblé, e eu me dava muito bem com ele, mas nunca deixei de dizer para ele que o que ele fazia, na minha visão de fé, era contrário. Então, nós somos extremos. Eu penso do meu jeito. Eu, sendo o Aranha, que tem um nome lá, usa, ele deveria chegar em rede nacional e falar: olha, gente,
Eu não quero que essa menina sofra isso. Ela já pediu perdão para mim. Eu quero que vocês retirem tudo isso. Parem com isso. Não, tem que pagar. Ah, gente, por favor. Eu acho que aí chegamos à burrice humana, né? Então, olha como nós muitas vezes somos, né? Nós falamos de boca cheia. Não, tem que pagar. O amor de Deus, ele supera tudo. Ah, mas se fosse com você, mas se fosse com teu filho, com a tua filha. Uma vez eu pregava sobre o aborto, né? E falava que a igreja é contra o aborto de qualquer forma, mesmo pelo estupro, por qualquer forma. A criança tem que nascer, isso diz a igreja. E alguém se levantou na assembleia e disse: ah, você fala isso porque não foi com a tua filha. Eu disse: se um dia Deus o livre aconteça com a minha filha, a criança vai nascer. E que você grave isso. Depois peguei a pessoa e conversei, porque era membro de pastoral, né? Porque o pior, quem pensa errado, muitas vezes é quem está na igreja. O povo lá de fora pode pensar o que quiser, mas nós aqui dentro temos que entender que o aborto é contrário em qualquer hipótese. Eu sou fruto de uma negação do aborto. Imagina se minha mãe tivesse aceito, eu não estaria aqui. Então, nós não podemos partir para a ignorância humana. Esse amor de Deus supera tudo. Então, o nosso coração, não é? Como que ele está hoje? Cheio do amor ou ainda está cheio de algumas outras coisas? Então nós vamos adorar Jesus brevemente, pedindo para que esse amor que o Senhor tem por nós seja revelado, esse amor seja pleno em nossa vida, e que você se abra verdadeiramente para tudo aquilo que o Senhor tem para nós.